E depois dos últimos versículos, do 12 ao 14, vem a resposta do salmista. As escrituras são tão belas, elas são tão fundantes para nós. Elas iluminam o nosso interior. E quando ela ilumina o meu interior e a minha vida, no mais profundo dele, o que eu encontro? O que você encontra? Complexidade. Nós somos seres infinitamente complexos. Uma linguagem mais simples, a gente é muito complicado. A gente não se entende muitas vezes. E mais do que a gente gostaria, a gente vive se perguntando, por que eu fiz isso? Em outros momentos a gente se pergunta, por que eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito? Por que eu reagi assim? Por que eu dei aquela palavra tão dura para o meu esposo, para o meu filho? Por que eu fui tão insensível à minha esposa e ao meu filho? Por que eu ignorei meu pai e minha mãe sabendo que eu não devia fazer isso? E assim vai. Nós somos seres complexos. E no final desse salmo, nós somos chamados e desafiados a lermos a nós mesmos. Claro, com o auxílio da palavra e com o auxílio da criação. A gente sabe ler a criação, a gente sabe ler a escritura, mas às vezes a gente não sabe ler a gente mesmo. Essa é a nossa experiência, não é só a nossa experiência, não é só a experiência do judeu, do israelita, é a experiência de Paulo. Quando ele fala na carta aos Romanos, que o bem que ele queria fazer ele não fazia, e ali é um testemunho de Paulo. Eu gostaria que não fosse, mas é o testemunho de um crente, como eu e como você. O bem que ele gostaria de fazer, ele não faz. O mal que ele não gostaria de fazer, muitas vezes ele faz. Complexidade. Complexidade. E por isso, no versículo 12, você tem a única interrogação que aparece nesse salmo. Porque esse é um salmo todo de gratidão, de exaltação, de louvor. Aí chega o versículo 2 e tem uma interrogação, uma dúvida, que expressa essa perplexidade. Quem é que pode discernir suas faltas, os seus erros? Quem pode? Claro que ele está sendo totalizante aqui. Claro que a gente tem discernimento de certas coisas que a gente faz, mas na totalidade, naquela integralidade, como a gente gostaria de ser um homem pleno, perfeito, uma mulher plena, perfeita, um jovem, uma criança, um adolescente. Quem consegue, para chegar lá, discernir os seus erros? Ter aquela leitura, né, no final do dia, né, de métricas. Hoje eu fui mais bom do que mais ruim. Fiz isso de bom, fiz isso de ruim. Dificilmente a gente faz isso, porque talvez a gente consiga identificar o que é bom, mas o que de fato foi ruim? Porque isso muitas vezes foge de nós. Talvez nas relações a gente tratou normalmente as pessoas, mas pode ser que nesse dia a gente tenha magoado alguém, mas a gente não sabe. Quem sabe discernir os seus erros? Quem sabe, de modo muito concreto, definir aquilo que errou e que precisa melhorar? É disso que o salmista está falando no final desse salmo. Ele pede perdão pelos erros que ele não identifica. Mas claro, ele não está fazendo aquilo que às vezes é o costume nosso, né, evangélico: o Senhor perdoa a multidão dos meus pecados, né? Não é disso que ele está falando. O que ele está dizendo muito concretamente é que de fato, no nosso dia a dia a gente faz coisas erradas que a gente não tem noção e que a gente não sabe. Então ele está pedindo misericórdia de Deus. Ele está pedindo que Deus seja misericordioso e gracioso com ele. Por quê? Porque ele se entende num processo. Então não é um comodismo, é exatamente o oposto. Talvez hoje eu faça coisas que eu não entendi, mas Deus tenha misericórdia de mim e me ajude a entender isso. E aí quando Deus me ajuda a entender, eu tento não evitar isso. Então suba um degrau, e amanhã vai ter outro degrau, e assim vai. Então, não é um processo de acomodamento, ou de acomodação da qual o salmista fala, é pelo contrário, é a ânsia, o desejo de quem vive com o Deus Santo, e que tem consciência de que há coisas que precisam ser arrumadas, sem necessário sabê-las, ou saber quais são.
Por isso que no versículo 13, ele pede para Deus: ó Deus, me livra da soberba. Porque, claro, o soberbo e orgulhoso não faz essa reflexão de vida. Ele sempre está certo. Deus nos livre de sermos soberbos e orgulhosos, mas todos nós conhecemos, mais do que gostaríamos, pessoas soberbas e orgulhosas. Elas são quase intratáveis. Quando é possível, a gente se afasta delas. Mas quando é o chefe? Né? Então, esse desejo de aprofundar a relação com Deus não rola se você for orgulhoso. Então, a primeira oração é essa: Deus, me ajuda a não ser soberbo. Me ajuda a ser humilde, porque eu preciso disso para reconhecer meus erros. E no final, ele é muito reflexivo. Por isso que essa última parte do Salmo, ela nos convida a assumirmos a palavra. E ao invés de termos os sons da criação e a palavra da Escritura, a gente fala. E a gente fala reflexivamente. E a gente fala respondendo a Deus. E a gente fala dizendo: Deus, as coisas são tão belas, mas eu preciso tanto. Então ele termina no versículo 14, muito reflexivamente. E ele fala do visível para o invisível. Percebam que as palavras dos meus lábios, o que eu falo, o que é visível, o que é audível, o que eu vejo, o que eu ouço, que aquilo que eu falo, o que sai de mim, mas que o meditar do meu coração. E vamos de novo lembrar que para a mentalidade israelita, judaica, o coração não é o lugar do sentimento. O coração é o lugar da reflexão. É aquilo que para nós hoje seria o nosso cérebro. O coração é o lugar de pensar a vida. O lugar onde eu elaboro, onde eu defino, eu faço reflexões sobre o meu ser. Então, que os momentos em que eu estou pensando a minha vida, que esses momentos e as minhas palavras, que são fruto dele, sejam agradáveis. E o que são então essas palavras, essa reflexão? Num contexto muito imediato, é essa gratidão, esse louvor pela criação de Deus, que eu nunca me esqueça de reconhecer por trás dessa beleza Deus, o meu Senhor Jesus. Que eu nunca esqueça de agradecer pelas palavras ou pela palavra do Senhor, que ilumina a vida, palavra que depois se materializa em Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus. Que eu nunca esqueça de agradecer, eu de ter um coração grato por isso. Deus, que as minhas palavras sempre evidenciem isso, que o modo de eu pensar a minha vida sempre evidencie isso. Mas num nível mais profundo, ele está dizendo: ó Deus, que o Senhor me ajude quando eu estou fazendo os meus planos, quando eu estou me organizando, quando eu estou refletindo sobre a vida. Me ajuda a ter sensibilidade para ver no que eu erro. Ó Deus, tem misericórdia, me mostra os meus erros, porque é somente assim que eu consigo andar contigo. Somente assim que eu consigo te responder como você quer que eu responda. Ó Deus, que aquilo que eu falo, que aquilo que eu penso, que aquilo que eu planejo, seja aquilo que o Senhor quer de mim. Porque o Senhor tem mostrado muito do que o Senhor quer de mim na criação e na palavra. Mas que na minha vida muito particular, no detalhe, no íntimo, ó Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito, me guie, me dirija e me sensibilize para a vida.